Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Eu sou o professor Roberval Carvalho e eu estava aqui esperando você. Nessa aula nós iremos falar sobre história da música, romantismo e música moderna. Me acompanhe. Como objetivo nós iremos conhecer e analisar a música no período romântico, seu contexto, características e obras. O que é algo moderno para você? O que é moderno para você? Você já parou para pensar? Quando a gente fala em modernidade, o que é isso? Né? Ou quando a gente fala de um movimento específico, o modernismo, o que representa o modernismo na história da arte? Por que leva esse nome? Né? Será que isso é para contrapor algum ideal que já existia antes ou não tem nada a ver? É só mais um nome? Vamos ver. Após o romantismo, o século XX surgiu como a era das experiências e trouxe para a música mudanças em relação à sonoridade. Houve a aplicação de novas técnicas de composição e de instrumentos com sons inovadores e tecnológicos. Olha só, tecnologia é tudo aquilo que é usado à disposição no seu tempo para favorecer o seu conforto, o seu crescimento. Mas aqui, o que importa é a gente observar que nós vamos ter uma era de experiências. Se são experiências, são experimentos, novas possibilidades sonoras, novas maneiras de ver o som. Houve a aplicação de novas técnicas de composição, ou seja, o que era comum vai ser quebrado, desafiado, com novas formas de ver e ousar ao tocar, executar a música. O século XX foi o século das rupturas e das invenções, ampliando as diversas possibilidades da linguagem musical como nunca havia ocorrido antes. Olha só, se nunca havia ocorrido antes, significa que era sempre a mesma coisa, né? Vinha no mesmo círculo, seguindo a mesma carruagem. Mas aí vai chegar o século XX e, como o texto diz, é um século de grandes mudanças. Houveram mudanças na área das artes visuais, com o surgimento da fotografia no final da primeira metade do século XIX. A partir dali, nós já vamos ter, por exemplo, artistas visuais desafiando-se cada vez mais para fazer valer a tua arte. E a música não vai ser diferente, no teatro não vai ser diferente, na dança não vai ser diferente, certo? Então nós vamos ter aí a música se inserindo no contexto do século XX como uma era de inovações. As transformações, contudo, não anulam formas já consolidadas de fazer música, ou seja, mesmo que novas maneiras de compor música vão surgir, o que já existia, já havia e isso não vai mudar nada. Isso vai continuar, inclusive, até os dias de hoje. O que vão haver são novas possibilidades, pesquisas, experimentos de novas possibilidades de produzir novos sons. A invenção do sistema atonal dodecafônico de Schoenberg, por exemplo, não eliminou a produção musical tonal arraigada na música popular das expressões tradicionais dodecafônico. O que é isso? Esse método de composição sugere a utilização das 12 notas do sistema musical de uma maneira organizada, de tal forma que um som apenas venha a ser repetido após a execução de todos os outros 11 sons. Olha que legal! Só se repete um som depois que os outros 12 sons foram executados. 12 notas musicais. Que cara, né, meu? Eu fico pensando assim, pô, esses gênios, essas pessoas que se debruçam a estudar música, eu gostaria de ter esse cérebro magnífico, essa percepção magnífica que, por exemplo, o Schoenberg teve. Vamos ouvir um trecho de uma composição do Schoenberg para a gente entender um pouquinho o que é isso na prática do que eu estou falando? Eu já volto.
E aí, galera, ouviram? Gostaram? E aí, quais suas impressões acerca do que vocês ouviram? Faço o convite para que vocês ouçam mais composições do Schoenberg, pesquise um pouco mais sobre a música moderna e amplie o seu repertório musical, desvende esse mistério em torno da música que muitas vezes a gente cria e deixa ali no campinho do preconceito, ouvindo essas músicas modinhas que tocam todos os dias aí, nos limitando, impedindo de liberar, de deixar fruir nossa mente. A música do século XX traz uma mistura complexa de muitas tendências. A maioria das tendências compartilha uma coisa em comum, uma reação contra o estilo romântico do século XIX, propondo um novo olhar sobre a música, novas experiências sonoras. Vamos então agora à nossa primeira atividade? Explique o sistema atonal dodecafônico de Schoenberg. E aí, galera, conseguiu fazer a atividade? Nada muito difícil? Bom, como sugestão de resposta, eu direi que esse método de composição sugere a utilização das 12 notas do sistema musical de uma maneira organizada, de tal forma que um som apenas venha a ser repetido após a execução de todos os outros 11 sons. Vamos conhecer agora alguns dos compositores deste período da música do século XX. Será que você já ouviu falar, pelo menos dentro da escola, de algum dos compositores que eu irei falar agora? Fica a curiosidade por enquanto. O Erik Satie, nascido em 1866, faleceu em 1925, traz a ideia original de uma música mobiliária. Nela, a música é proposta com a função de criar novos ambientes. Olha que legal isso, gente! E ser ouvida em espaços sociais cotidianos. Criar novos ambientes. Olha a função da música. Ouvida em espaços sociais e cotidianos. Quais espaços seriam esses? Olha que legal, isso para o século XX era um pensamento inovador. Lembra que vem a música moderna para contrapor o romantismo. Lembra, você lembra dos temas do romantismo? Né? Lendas, você lembra dos temas que embalam a música romântica? E essa música do século XX, ela vai trazer uma nova cara, uma nova roupagem, e olha esse pensamento desse nosso compositor aqui, ó.
função de criar novos ambientes a partir da sonoridade, ouvida em espaços sociais cotidianos. Assim, ela vai deixar de ser elemento central, diferentemente da função principal que a música ocupa quando assistimos a um show ou concerto, por exemplo. Isso dá a entender que a música, olha, não desvalorizando, dá a entender de que a música não é o principal, mas o que o seu bem-estar, né, o seu estar bem no local, sentir-se agradável e ao mesmo tempo que nós observamos que não é uma música para show, não é uma música para concerto, certo? Como ele mesmo diz, é uma música para ambientes. Você já ouviu uma música para ambiente? Não é nem a Anitta, nem nenhuma dessas outras que você está pensando aí, que você ouve nos radinhos, as modinhas, não. Que tal dar uma pesquisada no trabalho do Erik Satie para entender o que é essa proposta que ele estudou para desenvolver nas suas composições? Agora eu convido vocês a ouvirem um trechinho de uma de suas composições. Eu já volto. E aí, galera, o que você tem a me dizer sobre o que você acabou de ouvir? Eu espero que você tenha compreendido e faço o convite para que você busque por mais informações e ouvir mais das composições do Satie. E aqui, quem é este rapaz, este homem nesta fotografia? Ele é Heitor Villa-Lobos. Heitor Villa-Lobos, brasileiríssimo. Nascido em 1887 e faleceu em 1959. O Heitor Villa-Lobos tem uma importância gigantesca no cenário cultural artístico brasileiro e no campo da educação também teve contribuições importantíssimas. Ele é um compositor brasileiro que se dedica à musicalidade de nosso país e constrói uma música na qual se evidenciam as características sonoras do Brasil em diferentes representações regionais. O Heitor Villa-Lobos ele viajou o Brasil de norte a sul, pesquisando a cultura brasileira, pesquisando as particularidades das sonoridades locais, das culturas locais, para a partir disto ele compor as suas, criar as suas composições. O Heitor Villa-Lobos é riquíssimo no contexto, no sentido de pesquisa cultural dentro do nosso país para produzir a sua música. Ele faz parte de um grupo de compositores nacionalistas que traz a música tradicional e popular para o meio erudito. Olha que legal, ele traz a música popular e tradicional para o meio erudito. Ele torna o que é distante para a população próximo,
incluindo no domínio orquestral elementos que não lhe eram próprios até aquele momento, como o reco-reco, o agogô e o pau de chuva, instrumentos musicais pertencentes ao folclore brasileiro. A cultura popular ele incorpora dentro da orquestra para produzir uma música erudita que tenha as características da cultura popular brasileira nas diversas regiões do país. O Heitor Villa-Lobos ele esteve inclusive presente na Semana de Arte Moderna de 22, extremamente importante para os anos que se seguem após a Semana de Arte Moderna. Entre as suas obras, destacamos o Noneto e as grandes séries de choros e de baquianas brasileiras. Agora eu vou convidar você a ouvir o trecho de uma composição que com certeza, se você não ouviu, vai te emocionar e vai te fazer viajar, porque é uma letra, é uma composição instrumental, é linda, é maravilhosa, não tem o que dizer de algo que não seja favorável aos elogios do que vocês vão ouvir agora, que é Trenzinho do Caipira. Espero que você, se você já não ouviu, mas vai ouvir agora, é só um trecho, espero que você goste e que depois da nossa aula você procure aí na web, no YouTube, para que você possa ouvir ela por completo, por inteiro. Vamos lá? E aí, o que você achou da composição Trenzinho do Caipira? Bom, se você não conseguiu ouvir ela, se você gostou, eu faço convite para que você ouça ela na íntegra depois da nossa aula e depois procure pelo poema Trenzinho do Caipira, que é uma criação a partir da composição do Heitor Villa-Lobos e que hoje é cantada. Trenzinho do Caipira. Faço o convite. O Zé Ramalho, por exemplo, um cantor da MPB, da música popular brasileira, ele já gravou o Trenzinho do Caipira também, entre outros cantores que gravaram esta música, e eu faço o convite para que vocês apreciem. Quais impressões você teve das composições que ouviu? Lhe causaram que tipo de sensação? Você gostou? Incômodo? Não incômodo? Sentiu vontade de ouvir mais? De querer saber mais? Eu espero que tenha sido esse o resultado.
Agora, a partir dos conteúdos estudados, faça um pôster indicando os marcos, origem, compositores, obras e características da música moderna que nós conversamos aqui. Não vai dar tempo de fazer toda a atividade, mas organize um esboço a partir do que você lembra e eu já volto. E aí, galera, espero que tenha dado tempo de você organizar um esboço e depois da nossa aula, enquanto você ouve o trenzinho do caipira, você continua a tua atividade. Nessa aula, nós conhecemos e analisamos a música no período moderno, seu contexto, características e obras. Eu realmente espero que você tenha gostado e até breve.